porque a sua glória, a sua presença se tornou acessível a nós. E nesse lugar, o que Ele coloca no nosso coração, o que Ele nos propõe, não será impossível. Quando estamos nele e Ele está em nós, nada será impossível. Tudo bom com você? Então, estamos aqui mais uma vez e conversando com alguns de vocês, eu percebi algumas dificuldades que nós temos na caminhada cristã. E com relação a esse assunto, eu resolvi trazer alguns tópicos para o nosso fortalecimento. É realmente possível a gente levar uma vida religiosa e se perder da essência, se perder do verdadeiro motivo pelo qual nós estamos indo para a igreja, o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos orando, o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos lendo a Bíblia. Resolvi trazer aqui para você e compartilhar contigo alguns desses motivos. E eu preciso lembrar aqui para a gente, nesse momento, do primeiro versículo ali de 1 Coríntios 13, que fala assim: sem amor, seremos como um sino que tine. Então, se não fazemos as coisas por amor, por essência, de coração, não terá valido, nem aqui, nem para a eternidade. Seremos simplesmente como um sino que tine, sem emoção, sem essência, sem verdade, sem vida. Com certeza nós não fomos chamados para esse tipo de vida religiosa e vazia. Você concorda comigo? Então, o meu desejo hoje é que a gente se encontre com um verdadeiro motivo pelo qual nós estamos com Deus. Amém? Então, o primeiro motivo que eu trouxe aqui para vocês diz respeito àquele versículo lá em João 3,17, que fala assim, que ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é? Então, existe uma ideia, eu não sei se você convive com pessoas ou já ouviu em algum lugar pessoas falando de Deus como se ele fosse alguém mau, que está pronto para punir, com uma cara feia, né? Como alguém que é um carrancudo. Muitos têm essa ideia errônea do nosso Criador, que tem a essência do amor, e do amor mais puro e genuíno que nós um dia podemos ter acesso. Então, quando nós pensarmos em Deus, que tenhamos em vista esse versículo bíblico que fala que Ele não veio para condenar o mundo, ao contrário, Ele veio para trazer salvação, para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, essa é uma boa notícia. E quando nós achegamos a Deus, nós temos acesso a essa graça, a esse abraço de redenção, a essa regeneração do ser humano. Nós podemos ser transformados na presença de Deus e viver a prometida glorificação na eternidade. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós deveríamos desejar estar perto de Deus, porque com Ele nós encontramos um abraço de redenção, porque com Ele nós encontramos graça, que é favor imerecido. Agora nós estamos indo para o tópico 2. O segundo motivo pelo qual nós entendemos que vale a pena estar com Deus e buscar a Deus. E esse segundo motivo diz respeito a essa acessibilidade. Ou seja, Deus está disponível, Ele está totalmente acessível para mim e para você, onde nós estivermos. Tem escrito lá em João 4 que não mais em Jerusalém é o lugar de adoração, mas em qualquer lugar nós encontramos esse diálogo com a mulher samaritana e Jesus. Qualquer lugar é lugar de adoração a Cristo. Jesus fala isso para a samaritana. Então nós entendemos
que onde nós estivermos, nós podemos orar, conversar com Deus e encontrar, esse abraço, essa graça. Então Deus é acessível. Eu queria ler rapidinho com você o versículo de Hebreus 10, 19 a 23, que fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, o escritor de Hebreus, ele nos ensina que nós temos livre acesso à presença de Deus, que era chamado naquela época de Santo dos Santos, o lugar mais santo que um ser humano pode chegar. E ali nesse lugar, quando nos achegamos com um coração puro, com certeza de fé, com confiança no perdão, encontraremos da parte de Deus esse perdão, esse coração sincero e arrependido diante de Deus. Ele aceita. Tem um versículo bíblico também. O salmista, ele fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não o desprezará. Então, não só podemos, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos dessa presença de Deus e temos essa acessibilidade diante de Deus e podemos nos achegar nesse ambiente totalmente acessível para mim e para você. Então, esse é o segundo motivo, essa acessibilidade, esse ambiente livre para que eu e você nos acheguemos diante de Deus. Então, tópico 1. Essa graça, essa misericórdia. Ele não veio para condenar, ele veio para nos salvar. Tópico 2, eu tenho acessibilidade a ele. Então, esse é mais um motivo pelo qual eu posso, eu desejo estar com ele, ele é acessível. O terceiro tópico diz respeito a um lugar de esperança e vitória. Ou seja, depois de adentrarmos a esse santo lugar, a essa presença gloriosa de Deus, nesse ambiente dessa presença, nós nos encontramos então num ambiente de esperança e vitória. Apóstolo Paulo, ele fala sobre essa vitória. Ele sempre se coloca numa jornada triunfante, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ele fala de fome, de nudez, de perigo, de espada, de tantas situações por extremo desafiadoras que ele passou. Mas ele fala que em todas essas coisas ele era mais que vencedor. E ele se coloca como nós, Mas em todas essas coisas, nós, cristãos que seguimos a Jesus, somos mais que vencedores. Então, eu quero te dizer, você que é cristão, que apesar dos seus grandes desafios, talvez inimagináveis, talvez você nunca sonhou, nos seus piores momentos, aí seria um pesadelo, que você passaria por situações tão difíceis. Talvez você esteja passando hoje por situações que você nunca imaginou passar um dia. E a palavra hoje é de encorajamento para você. Você que é cristão, acredite que nada é em vão, que tudo que passamos aqui nessa vida tem um propósito eterno e que Deus está vendo essa situação. Suas lágrimas não estão ao léu. Deus está colhendo na sua taça as suas lágrimas. Há um limite.
Assim como há um limite para um líquido que é colocado numa taça, há limite para a sua dor, acredite. E as provações, as dificuldades que passamos, todas elas passarão. Mas uma coisa ficará, uma coisa permanecerá. O que Deus prometeu, o que Deus um dia falou nas suas palavras. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus, elas jamais passarão. Amém? Então nós temos essa palavra de encorajamento de apóstolo Paulo, que nós estamos em triunfo na medida que estamos seguindo Jesus. Ele nos amou. E ele completa, ao final desse versículo que ele fala que somos vencedores, ele completa dizendo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente e nem do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é esse amor, é essa vitória que vence a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos seguindo para o quarto motivo pelo qual podemos sentir prazer em buscar a Deus. E o quarto motivo é que Deus ensina na sua presença o seu temor e a sua sabedoria. Quando a gente fala de sabedoria, a gente fala de algo mais valioso que a gente pode ter. Porque a sabedoria é base para tudo que recebemos de Deus na vida. Sem sabedoria, nós podemos acabar com tudo. E com sabedoria, nós podemos edificar e realizar coisas extraordinárias. Tudo depende da sabedoria que recebemos do Criador e que nos dispomos a abraçar, porque ela está disponível para ser abraçada. Então encontramos em Deus temor e sabedoria. O salmista fala lá em Salmo 111, versículo 10, que o temor é o princípio da sabedoria. Então, todos que têm esse temor, essa reverência à autoridade, à grandiosidade, esse respeito a quem é Deus, eles cumprem os preceitos de Deus e revelam ter bom senso. Então, nós somos convidados pelo Criador dos céus e da terra a abraçarmos esse temor e essa sabedoria na sua presença. E nós que estamos aqui, que queremos aprender mais de Deus, temos essa oportunidade de ouvir e buscar sabedoria para trilhar na jornada da vida. E essa é uma escolha que cada um de nós vai precisar fazer na sua jornada. Se quer viver uma vida de sabedoria ou não, ou viver uma vida com atitudes, a Bíblia fala tolas, que eu e você possamos buscar sabedoria e vencer as atitudes tolas nas nossas próprias vidas. Lá em Provérbios 8, de 10 a 11, fala assim: aceite a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Então esse é o quarto tópico e quarto motivo pelo qual podemos ter prazer em buscar a Deus. Saber que nele há sabedoria de vida para a nossa vida aqui na terra e para a eternidade. Então o quinto motivo para querermos buscar a Deus diz respeito a podermos contemplar a Deus com o rosto descoberto, sem véus,
Por quê? Porque a sua glória, a sua presença se tornou acessível a nós. E nesse lugar da sua presença, onde nos achegamos, o que Ele coloca no nosso coração, o que Ele nos propõe, não será impossível. Ou seja, o quinto motivo é que quando estamos nele e Ele está em nós, nada será impossível. Então, no momento que eu estou com Cristo, que eu sou dele, eu sou esse galho enxertado nessa videira, ou seja, a sua seiva está passando por mim, a sua vontade, o seu querer passa a ser o meu querer. Se a vontade de Deus e a minha vontade se tornam uma, tudo que eu peço a Ele acontece. Porque eu não vivo mais conforme esses padrões terrenos. Eu passo a viver conforme os padrões e a vontade de Deus. Então nada será impossível. Lá em João 15:7 fala isso, né? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O sexto motivo para querermos estar perto de Deus diz respeito a saber que Ele revela os seus segredos para os que o temem. Quanto mais próximos e íntimos formos do Criador, mais Ele poderá revelar segredos para cada um de nós. Então, o Salmo 25:14 fala sobre isso. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E lá em Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus, Ele tem segredos. Imagina, o Criador do universo, dos céus e da terra, de mim e de você, pegou o pó e soprou vida. Imagina quantos segredos Deus tem para falar para mim e para você. Mas Ele revela esses segredos aos que o temem, aqueles que honram e respeitam a sua divindade, a sua santidade. Aqueles que sabem guardar segredo. Você concorda comigo? E lá em Daniel 2:28, a gente vê Daniel falando. Daniel foi um profeta, né, do Antigo Testamento, e ele vivia ali no contexto do Império Babilônico, e ele tinha acesso a Nabucodonosor. Ele era considerado um sábio, e os sábios eram chamados de videntes naquela época. Mas Daniel servia ao Deus da Bíblia. Daniel servia ao Criador dos céus e da terra. E naquela época Nabucodonosor teve um sonho que ninguém poderia revelar. E ele mesmo, Nabucodonosor, disse que ele não iria contar o sonho. Ou seja, esse vidente precisaria saber qual era o sonho e a sua tradução. Mas Daniel tinha intimidade, tinha proximidade com o Deus do céu, esse de quem nós estamos falando. E Deus revelou para Daniel qual era o sonho e qual era a tradução desse sonho. Você já imaginou a intimidade que se tinha com Deus para trazer um sonho e a tradução de um sonho para a autoridade governamental mais importante da época, que era da Babilônia? Já imaginou? Já imaginou que o Criador dos céus e da terra, Ele está acessível para mim e para você hoje e para nos revelar os segredos do céu? Então, fica aqui o tópico 6. Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Agora vamos para o sétimo motivo
que nos faz desejar, querer, buscar a Deus, estar perto de Deus. Com Ele nós somos participantes do triunfo do bem sobre o mal. É um tema forte, mas eu considero importante falar aqui, porque é verdade bíblica e nós precisamos viver essas verdades, sem exceções. Nós precisamos viver todos esses capítulos, porque são eles que nos transformam e fazem de nós cristãos de essência, cristãos de amor. E eu quero trazer para vocês o Salmo 37, de 1 a 2, que fala assim: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Ou seja, ele traz de uma forma tão clara que nós não precisamos nos incomodar com a maldade. Por quê? Porque o bem, aqueles que fazem o bem, eles estão no caminho mais acertado, né? E independentemente de qualquer situação, eles já são vencedores. E lá em Apocalipse, último capítulo, capítulo 22, a gente vai ter o fechamento da Bíblia, e a gente vai ter uma conclusão da nossa história, como cristãos, como seguidores de Cristo. E aqui é Cristo falando: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Apocalipse 22, de 12 a 15. Então, nesse motivo número 7, nós percebemos, que quando buscamos a Deus, estamos com Deus, nós estamos no caminho mais acertado. Nós estamos no caminho do bem, que nos leva à vida eterna com o Pai. Nós estamos tomando a decisão mais acertada das nossas vidas. E é o caminho de triunfo sobre o mal e sobre as consequências que o mal vai carregar. Por isso, nós queremos, nós temos prazer em buscar a Deus. Então, tópico 8, nesse ambiente de temor, respeito e amor à presença de Deus, nós podemos ouvir a sua voz. E é tão interessante que Jesus fala, quando ele ressuscita e ele sobe ao Pai, naquele momento que ele está ali dando as últimas instruções para os discípulos, ele fala: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Lá em Apocalipse também fala: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, Então, o primeiro versículo, a referência é João 16, 13, e esse segundo versículo de Apocalipse é Apocalipse 3, 6. O Espírito Santo, que foi enviado lá em Pentecostes, esse Espírito da verdade, ele fala até os dias de hoje, e nós podemos ouvir a sua voz. Em toda a Bíblia ela é composta de 66 livros. Em todos eles nós vemos homens, mulheres dizendo: ouvi a voz do Senhor e Ele me falou. E então essas pessoas discorrem o que Deus falou.
E tudo que esses homens e mulheres falaram ao longo das eras, desde Gênesis até Apocalipse, tudo tem se cumprido até os dias de hoje. E nós seguimos esse mesmo Deus que falou e continua falando conosco e nos guiando a toda verdade. Por isso, nós queremos estar com Ele. E o nono tópico nessa jornada de ter prazer em estar com Deus diz respeito a conhecer um pouco mais do nosso Criador. Ora, a Bíblia fala que Ele é o Cordeiro, mas Ele também é o leão. Ele é aquele, um ser humilde, que deixou que seu Filho único nascesse numa manjedoura, vivesse como uma pessoa simples e humilde, morresse numa cruz, fosse tido como transgressor, para ali pagar pelos nossos pecados. Um cordeiro mudo, mas por meio de quem somos salvos. Esse é o mesmo que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu batalhas que jamais ninguém poderia imaginar que seriam vencidas. Aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Que está acima das grandiosas montanhas e das fortes enchentes. Ele é aquele que se levanta com um rugido pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos. E é o mesmo que se calou e que se humilhou para salvar a cada um de nós. Então, buscá-lo nos faz conhecer mais de quem Ele é e aprender com Ele a sermos mais parecidos um pouquinho com esse ser extraordinário que ama mais que todos. Lá em Apocalipse 5, de 1 a 13, fala daquele que é o Cordeiro, mas também é o leão, daquele que foi sacrificado por amor a cada um de nós, mas aquele também que é o leão da tribo de Judá, vitorioso e que vence todas as batalhas. E não foi assim só no passado. Ele foi, Ele é e Ele sempre será o mesmo, o Todo-Poderoso. E Ele se revela, Ele quer se revelar para mim e para você como Deus, que é extraordinário e que está acima do que nós possamos mensurar em termos de amor e profundidade. Quando nós buscamos a Ele e o conhecemos mais um pouquinho, nós somos transformados à sua imagem, à sua semelhança. E Ele deseja isso de mim, de você. Por isso vale a pena buscar a Deus, estar perto dEle. Esse 10º motivo para estarmos perto de Deus, para buscarmos a Deus, diz respeito a Ele ser um refúgio para as nossas vidas. Lá em Salmo 91, diz assim: bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E aí continua. E nesse momento eu recordo, de quantos momentos difíceis, dolorosos, desafiadores, momentos de impossíveis que vivemos na vida. Em Deus nós podemos encontrar um refúgio, um socorro, uma proteção. No Salmo 118, no Salmo 91, em tantos salmos, em tantos momentos na Bíblia, nós vamos encontrar Deus como aquele que nos oferece refúgio e proteção.
Então, um dos motivos pelo qual queremos buscar a Deus é esse. É porque Ele é um refúgio para as nossas vidas. E o 11º motivo para nós termos prazer em buscar a Deus, qual seria? Jesus fala que aquele que nele cresce, como dizem as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva. Então nós vamos ter, principalmente no Novo Testamento, falando sobre essa natureza de Deus que nos transforma de dentro para fora. Fala do fruto do Espírito Santo, né? Que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a perseverança, a paciência e o domínio próprio. Então, nesse fruto está contido o quê? A alegria. O Espírito Santo de Deus, dele flui alegria. Então, é uma promessa de Jesus para aqueles que creem nele, como dizem as Escrituras. Existe essa alegria de servir a Cristo. Existe esse prazer em seguir essa caminhada triunfante com Deus. Existe essa vibração, existe esse gozo profundo de simplesmente ter comunhão com o Criador dos céus e da terra. Essa comunhão, essa proximidade, essa aliança que nós temos com Deus, ela produz em nós uma profunda alegria que está disponível para cada uma das nossas vidas. Amém? Você quer viver essa realidade com Deus? Então, a proposta hoje é que cada um de nós busque estar perto de Deus, orar todos os dias, ler a palavra de Deus e mergulhar, porque Ele tem segredos para contar para mim e para você e fazer algo único e poderoso na sua vida. Amém? Ele tem um caminho para você e é o caminho da eternidade. Quero te convidar nesse momento a estar me ajudando a propagar essas palavras. E como que você pode me ajudar a propagar essas palavras? Enviando para uma outra pessoa essas palavras, né? E a gente espalhar essa mensagem por todos os lugares. Amém? Vamos nessa? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Fica com Deus.